Irmãos, hoje eu quero, pela graça do Senhor e pela capacitação do Espírito, falar sobre esse tema, o grande milagre. E o texto que nós vamos usar, como o texto é grande, é primeiro livro de Reis, capítulo 16, 17 e 18. Então, se você quiser abrir ou acessar a tua Bíblia aí, 1 Reis 17 e 18 mais propriamente, e nós vamos caminhar nesses dois capítulos do livro de Reis. O texto que eu peguei é 1 Reis 18, 21, que depois, no decorrer do estudo, eu vou falar novamente sobre esse versículo, que é: Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Ou seja, saia de cima do muro, porque o muro é de Baal. E talvez esse versículo sirva para muitos dos nossos dias. Se o Senhor é Deus, sigam. Se é Baal, sigam. E nós vamos falar sobre isso hoje, se o Senhor assim permitir. Só para nós entrarmos no contexto e não ficarmos assim, poxa, de onde que esse pregador pegou isso, para falar aquilo, para nós entendermos do que é que eu estou falando, para pegarmos uma linha de pensamento e todos seguirmos na mesma reta. Deixa eu fazer uma contextualização aqui do que estava acontecendo. Deixa eu falar para vocês um pouco do contexto político e religioso da época de Elias, do tempo de Elias. No tempo de Elias, o Israel estava sendo governado por reis maus, por reis idólatras. Na verdade, se você pegar o livro de Reis, parece uma montanha-russa espiritual, né? Um vai bem, dois vão mal. Um vai bem, dois vão mal. Mas na época de Elias, Israel estava sendo governado por reis maus e idólatras. Depois da morte de Salomão, Israel teve reis, teve Saul, depois de Saul teve Davi, depois de Davi teve Salomão. Esses três reis reinaram 40 anos cada um. Depois da morte de Salomão, houve uma divisão no reino. Houve uma divisão, reino do sul e reino do norte. O reino do sul ficou sob o comando de Roboão e o reino do norte ficou sob o comando de Jeroboão. Então tá. Quem são essas duas figuras? Quem era Jeroboão e quem era Roboão? Roboão é filho de Salomão, mas e Jeroboão, quem era? Jeroboão era um servo, era um general de Salomão. Ele era da tribo de Efraim e ele estava junto no exército de Salomão. Porém, um dia ele caminhando, ele encontrou um profeta chamado Aías. Esse profeta pegou a capa de Jeroboão, rasgou em 12 partes, deu 10 partes para ele e disse: você vai ser rei em Israel de 10 tribos. Sabemos que Israel eram 12 tribos. O profeta disse: você vai comandar 10 tribos. Isso, obviamente, que não trouxe nenhuma satisfação para Salomão, porque Salomão era o rei de Israel. E Salomão quis matar Jeroboão. Por isso ele fugiu para o Egito e ficou no Egito até a morte de Salomão. Essa é a história de Jeroboão. E quem era Roboão? Roboão é filho de Salomão. Quando Salomão morreu, Roboão assumiria o trono. Deveria ser desta forma. Porém, nós sabemos que Salomão ele vivia numa luxúria. O país era muito rico, Salomão era muito sábio. E havia uma luxúria na casa real. E para ele sustentar toda essa luxúria, ele cobrava altos impostos de mantimento do povo. Ele cobrava uma obediência ao povo. Ele tinha dura serviço sobre o povo. E quando Salomão morreu, Roboão ia assumir. Aí o povo chegou para Roboão e disse: olha, o teu pai foi muito duro conosco.
Durante todo o reinado do teu pai, ele foi muito duro conosco. Alivia sobre os nossos ombros a dura serviço do teu pai, e nós te serviremos, nós te seguiremos. E aí Roboão fez uma coisa interessante, ele foi consultar duas turmas. Ele consultou os idosos e ele consultou os jovens que haviam crescido com eles. Os idosos falaram: muito bem, Roboão, é isso mesmo que você tem que fazer. O teu pai foi muito duro, você tem que ser um pouco mais leve com o povo, tem que afrouxar um pouco a cobrança de impostos, tem que afrouxar um pouco a servir sobre o povo. Então, esse foi o conselho dos idosos. Porém, o conselho dos mais jovens foi ao contrário. O conselho dos mais jovens foi assim: diga ao povo que o seu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do teu pai. Ou seja, o castigo vai ser muito maior, a cobrança vai ser muito maior, a serviço vai ser muito maior. E com isso o povo se desgostou, e aí houve a separação de Israel em Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Norte, capital Samaria; Reino do Sul, Jerusalém, e por aí nós vamos trabalhar então nesse sentido. Muito bem, depois de tudo isso, houve uma sucessão de reis, como eu disse, um bom, outro ruim, dois ruins, um bom, e até chegar num rei chamado Onri. Esse cidadão, esse rei, ele conseguiu ser pior do que todos os reis que antecederam ele. Ele conseguiu fazer tudo o que era errado. E a Bíblia diz o seguinte, que esse rei, ele seguiu os caminhos de Jeroboão. O que é seguir os caminhos de Jeroboão e fazer Israel pecar? Quando houve a divisão, aonde que o povo sempre tinha que adorar? Em Jerusalém. Como havia o Reino do Sul e o Reino do Norte, e o Reino do Norte era comandado por Jeroboão, o que ele pensava? Se esse povo for em Jerusalém, no Reino do Sul, adorar, eles não voltam. Então eu vou criar deuses aqui em Samaria, em outras cidades do Reino do Sul, e vou dizer para o povo: você não precisa ir em Jerusalém, adore os deuses que estão aqui. Isso que Jeroboão fez, e isso que ele fez foi fazer Israel pecar. Por isso esse rei Onri, ele seguiu os caminhos de Jeroboão, ou seja, ele fez Israel pecar, ele foi o pior de todos os reis. Quando esse rei Onri morreu, assumiu no lugar dele o rei Acabe. Por que eu estou falando isso? Porque o Acabe é o rei que eu vou falar, que é dessa passagem. Está meio complicadinho, mas a gente chega lá. O rei Acabe que assumiu o lugar do rei Onri, porque Acabe era filho do rei. E Acabe, pasmem, ele conseguiu ser pior do que o pai dele. Ele fez coisas piores do que o pai dele. E aí está aqui, para nós começarmos, fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Pensa num rei perverso, pensa num cara ruim. Esse foi o rei Acabe. O rei Acabe destaca-se na Escritura por ser um rei idólatra. Ele se destaca, além disso, por ter caminhado no caminho de Jeroboão e ter caminhado no caminho de Onri, teu pai. Ou seja, ele fez tudo que Jeroboão fez, ele fez tudo que o pai dele fez. Ele serviu a Baal, o Deus que nós vamos falar daqui a pouco, o falso Deus. Ele seguiu a Baal e adorou a Baal. Ele conduziu a nação de Israel à idolatria. Ele casou-se com uma senhorita, uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibal, rainha dos Sidônitos. É que tem os Sidônitos, um casamento que nunca foi aprovado por Deus. Então, este era o rei Acabe. E havia um período de trevas, porque o rei Acabe, ele fez Israel mergulhar no mais profundo paganismo. A nação de Israel se tornou uma nação pagã, sem nenhuma pretensão de preservar o culto a Jeová. Pelo contrário, eles tiraram o culto a Jeová e começaram a adorar os postes-ídolos, a Baal, os Baalins, ou seja, toda a sorte de deuses falsos Israel começou a adorar. Pois é,
Então houve um período de crise em Israel. Por que crise? Porque quando Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, substituiu o culto a Jeová por culto a Baal, aparece Elias, o profeta Elias. E é interessante que nós não sabemos nada de Elias. Elias aparece em Reis 17, do nada, tem algumas informações dele, mas aparece o profeta Elias. E o profeta Elias, se vocês prestarem bem atenção, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, levando com ele Pedro, Tiago e João, quem que aparece conversando com Jesus? Elias. Elias e Moisés. Por que Elias e Moisés? Porque Elias era o representante dos profetas. E Elias, segundo a Bíblia, subiu aos céus numa carruagem de fogo. Naquela época não precisava nem assistir, hoje não precisa assistir ET, nós só ler a Bíblia, a gente já sabe, subiu numa carruagem de fogo e a Bíblia diz que Elias não morreu. Então essa é a história de Elias. Vamos ler aqui, 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, é disso que nós sabemos dele, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Pensa num profeta corajoso. Diante do Senhor, não haverá chuva na terra durante estes anos. Quantos anos? 3 anos e meio. A Bíblia, depois a gente vai ver que ela fala no 3º ano, mas nós vamos entender que são 3 anos e meio lá no livro de Tiago, capítulo 5, 17, quando Tiago diz que esse Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, que orou com fé e não choveu por 3 anos e 6 meses sobre a terra. E como a chuva era um dos principais elementos de sustentação da natureza, a falta dela provocou miséria, a falta dela provocou fome, a falta dela provocou todo tipo de mazela. A Escritura diz que houve fome extrema em Samaria. Imagina, irmãos, 3 anos e 6 meses sem chuva. A gente fica 40 dias aqui, já dá um desespero. Imagina 3 anos e 6 meses sem chuva. Com isso, Acabe ficou muito mais irado com Elias, porque ele colocava a culpa em Elias. Só que a culpa não era de Elias. Elias era apenas um servo do Senhor. Quem estava no controle, quem estava comandando a situação não era Elias, mas era o Senhor. Elias era apenas um servo, apenas um profeta que estava ali a serviço do Senhor. Na verdade, depois de muito tempo sem chuva, que a Bíblia fala em pouco mais de 3 anos, Deus manda Elias se apresentar novamente ao rei Acabe. Agora vamos ver, pensa bem, você profetiza que não vai chover e não chove. O rei está muito bravo com você. Depois de 3 anos, o Senhor fala assim, vai lá, vai conversar com o rei de novo. Rapaz, mas eu ia para o outro lado, eu falia que nem Jonas, eu fugia, mas vai lá, vai falar com Acabe. O Senhor mandou ele falar com Acabe. Olha aí o que diz 18:1 de 1 Reis. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Não foi Elias, foi o Senhor. Quem disse que daria chuva sobre a terra? O Senhor disse que daria chuva sobre a terra. Quem que cerrou o céu para que não chovesse? Foi o Senhor que cerrou o céu para que não chovesse, e não Elias. Pois é, Elias foi se encontrar com Acabe, só que no meio do caminho ele encontrou um cidadão chamado Obadias. E esse Obadias, que era um mordomo de Acabe, um cara temente a Deus, foi e falou com Acabe que Elias queria conversar com ele. E aí o encontro entre os dois não foi um encontro de paz, não foi um encontro gostoso, não foi um encontro amistoso, foi um encontro de farpas. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias, vendo-o, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Essa é a frase de Acabe para Elias. És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai.
pai dele é Onri, aquele rei que fez tudo que era contrário aos caminhos do Senhor. Porque deixaste, olha aí a causa, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Você e a tua casa está perturbando Israel, porque você deixou a adoração a Deus, você deixou o culto ao Senhor, e você está adorando a Baal. Você está levando a nação de Israel à adoração pagã. Está levando a adoração de Israel a adorar e a seguir falsos profetas. Nada diferente de hoje. Por isso que nós sempre falamos aqui, irmãos, o homem jamais reconhece que é pecador. Se o Espírito Santo não atuar na vida do homem, ele não se reconhece pecador. Acabe estava perturbando todo Israel, estava levando a nação à adoração pagã. Mas ele achava que o problema era Elias, que o problema era outra pessoa e não ele. Se o Espírito Santo não atuar no coração do homem, ele continua achando que está fazendo tudo certo. Ele continua sob o domínio do pecado e achando que está fazendo a coisa certa. Ele sempre coloca a culpa nos outros. Ele ouve uma mensagem e diz assim, o meu amigo precisava ouvir isso. Não é? Ele ouve uma palavra e diz, fulano precisava ouvir isso. Coração duro. Se o Espírito Santo não atuar, Acabe não estava arrependido do que estava fazendo. Ele precisava ser confrontado pelo Senhor. E Elias chega e diz, vamos resolver essa bagunça. Vamos ver, vamos fazer um negócio aqui. E ele manda Acabe, diz assim, tá bom Acabe, junta os seus 850 profetas. Acabe tinha 850 falsos profetas. 400 profetas de Baal e 450 profetas de poste ídolos ou baíns. 850 homens falando para Baal. 850 falsos profetas. E Elias diz o seguinte, junta toda essa turma, junta todos os seus cupinchas e me encontre lá no Monte Carmelo. Junta todos os profetas, 450, e nós vamos resolver isso lá no Monte Carmelo. Sozinho. Elias estava sozinho contra o rei, Jezabel e 850 profetas, falsos profetas. E quando ele chega no Monte Carmelo, ele vai falar aquele versículo que eu li lá no início, que diz assim, então Elias se achegou a todo o povo, porque o povo estava lá também para ver o que ia acontecer. O povo, vou subir lá para ver o que vai acontecer. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguia. Porém, o povo ficou calado. O povo nada lhe respondeu. Sabe por que o povo não respondeu? Porque não tinha resposta. O povo sabia que estava errado. O povo sabia que tinha trocado a adoração a Deus. O povo sabia que estava seguindo a um Deus falso. O povo sabia que estava adorando falsos deuses. O povo sabia que estava sendo instruído por falsos profetas. Por isso que o povo nada lhe respondeu. Quando Elias pergunta para eles, por que vocês estão em cima do muro? Se Baal é Deus, siga Baal. Se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Mas saia desse caminho furado que vocês estão. O povo estava dividido entre dois deuses, o falso e o verdadeiro, entre a adoração a Baal e a adoração ao Senhor. Elias repreende o povo, não tanto pela indecisão, mas pelo afastamento, porque eles conheciam o Senhor, eles conheciam o Deus verdadeiro. E quando Elias faz essa advertência, o povo não tinha argumento nenhum para responder, porque eles estavam atolados numa mentira espiritual, afundado em idolatria. O povo estava sendo enganado e estava adorando um falso Deus. E Elias toma uma decisão muito interessante. Vamos fazer um desafio espiritual aqui. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro e quem é o falsário. Vamos ver quem realmente é o Deus que manda e quem é o subordinado. Vamos ver quem manda nesse negócio. Vamos fazer um desafio espiritual. Quem responder? O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aquele que não responder, este é falso. Presta atenção no desafio que Elias propõe.
muito corajoso, muito certo do que ele estava fazendo. E depois de estabelecer toda a regra de como deveria ser a competição, cada um recebeu um bezerro, cada um recebeu a sua oferta para colocar no holocausto, para colocar em cima, para o Deus responder com fogo. Só que tinha um detalhe, não poderiam colocar fogo ali na oferta, porque esse era o papel do Deus. Eles poderiam dividir o novilho ali, colocar as partes, colocar lenha, fazer toda a preparação, mas não era para ter a fogo, porque o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Irmãos, lembre-se, eles estavam 3 anos e 6 meses sem chover. Ó, pá, já pegava fogo. Concorda comigo? 3 anos e meio sem chuva, qualquer faísquinha pegava fogo. Então não era difícil colocar fogo. Observe os detalhes da oferta. 1 Reis 18, 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Esses são os profetas. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Era o clamor de uma voz só, de um povo só, de um lado só. Eles clamavam e não havia resposta. Eles estavam falando sozinho. O Deus dele tinha ouvido, mas não ouvia. O Deus tinha boca, mas não falava. Tinha mãos, mas não apalpava. Podiam ter pés, mas não andavam. Um silêncio total. Baal não respondia. Ficou mudo, sem ação, sem movimentação. Eles clamaram da manhã até o meio-dia. E Baal não respondeu. Certo, lá para o meio-dia eles iniciaram uma dança da chuva. Mas na realidade era a dança do fogo. Eles manquejavam, sabe, alternando os joelhos assim, para ver se Baal respondia. Então diz assim, ó, e manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Só que não aconteceu nada. Aí então acontece algo muito interessante, que eu vou ler primeiro. Ao meio-dia, Elias zombava deles. Elias tirava sarro deles. Dizia assim: clama em alta voz, grita mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou em viagem, ou a dormir. O Deus de vocês está dormindo. E eles clamavam em altas vozes, se retalhava com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Elias zombava dos caras. 850 profetas clamando. Elias dizia: ele está viajando, clama mais alto, está dormindo. O Deus de vocês está dormindo. Elias não ficou preocupado assim, vou torcer o dedo, tomara que dê errado, tomara que dê errado. Não. Clama mais alto aí, povo. Vai, o Deus de vocês está viajando, está dormindo, ou está atendendo alguém. Elias estava dizendo, irmãos, que o Deus deles não era onipresente, não era onipotente, que o Deus deles se cansava, que o Deus deles era um Deus ausente, que o Deus dele não respondia à oração como o Senhor Deus de Israel. Elias faz uma comparação aqui entre o Deus de Israel, o verdadeiro Deus que ouve o seu povo, o verdadeiro Deus que caminha com o povo. Ele faz uma referência ao Deus que saiu do Egito numa coluna, dando sombra e dando aquecimento à noite. Sombra durante o dia e aquecimento à noite. Um Deus que caminha com o povo, um Deus que está junto, um Deus que responde, um Deus que não desampara, um Deus que não se cansa, um Deus que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, comparado com um Deus ausente, um Deus que não fala, com um Deus que não responde, com um Deus que não existe. Essa é a comparação que Elias faz. Percebam que quando o ritual se intensificou, eles começaram... Vocês já viram aqueles rituais que as pessoas cortam as costas com faca, com lancetas,
para ver se Baal respondia, mas Baal não respondia, porque Baal não tinha poder sobre o Senhor Deus Todo-Poderoso. Chega lá, após o meio-dia, Elias diz assim: agora é comigo, sai todo mundo de perto, porque agora vocês vão ver o fogo de verdade. Elias não disse nada disso, Elias disse assim, chegai-vos a mim, cheguem a mim. Olha o que ele diz aí, 1 Reis 18, 30 a 31. Antes, porém, eu fiz uma observação aqui que é muito interessante, que é o seguinte: como Baal era o deus do trovão, e todas as vezes que eles ouviam um trovão, eles diziam o seguinte: é Baal. Como Baal é o deus do fogo, não seria nada difícil o deus do fogo responder com fogo, né? Seria muito natural, né? O deus do fogo responder com fogo. Agora, Elias correu um risco muito grande. Já pensou se Baal responde? 1 Reis 18, 30 a 31, Elias diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Elias estava agindo com transparência, irmãos. Ele chamou o povo para ver o que ele estava fazendo. Não havia truque, não havia nada escondido. Vem aqui, cheguem perto de mim, olha o que eu vou fazer. Eu vou restaurar o altar do Senhor. Como eu disse no começo, o Israel estava dividido, 10 tribos com Jeroboão, 2 tribos com Roboão. Só que Elias pega 12 pedras. Por que ele pega 12 pedras? Não seria 10? Não, ele está dizendo o seguinte: o Deus de Israel é um Deus que não há divisão. Não há divisão aqui. Não existe Deus para o Reino do Norte, Deus para o Reino do Sul. Não existe Deus para o Brasil. É o Deus de Israel, o Deus total. Esse é o Deus. Ele restaura o altar do Senhor e ele coloca 12 pedras para clamar ao Senhor. Ninguém deveria sair daquele local imaginando que era um truque. Ninguém deveria ir embora imaginando que Elias fez um truque para tocar fogo. Porque truques faziam os falsos profetas. Muitos truques faziam os falsos profetas. Mas Elias não era um falso profeta. Elias era o profeta do Senhor. E desta forma Elias demonstra que o confronto era por todo o Israel. E ali um pouco mais para frente, do versículo 32 ao versículo 35, aí é a vez de Elias demonstrar como que ele queria que fizesse o altar. Só vamos ler, 1 Reis 18, 32 a 35, Elias, aí é a vez dele montar e dividir o novilho. Ele diz assim: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, fez um córrego em volta, em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Ele fez um buraco bem fundo em volta do altar. Vocês vão entender por quê. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Joga água aqui, irmão. O desafio é responder com fogo. E Elias manda jogar água. Disse ainda: fazei-o segunda vez. Jogaram água de novo. E o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Estava encharcada aquela oferta. Para que isso? Para que Elias faz isso? Alguém pode estar perguntando: mas peraí, não tinha água, de onde que ele buscou água? Então eles desceram até o mar, porque esse monte é na beira do mar, o povo descia até o mar e trazia água para jogar na oferta. Por que Elias fez isso? Para que não houvesse truque, irmãos. Para que não tivesse interferência humana. Para que ninguém pudesse dizer assim: não, Elias foi falsário. Para que não houvesse o homem interferindo naquele momento. Dá para imaginar a cena? Ficou muito mais difícil tocar fogo agora.
Ninguém conseguiria atear fogo naquela oferta, porque estava toda molhada. Irmãos, o mesmo milagre aconteceu na minha e na sua vida. Não há, nem pode haver, nenhuma interferência humana na salvação do homem. O mesmo milagre aconteceu na tua vida, se você crê. Não houve a tua interferência. Não foi você que se auto-salvou, foi o Senhor que te salvou. Não há interferência na salvação. Da mesma forma que não podia ter interferência humana em tocar fogo nesse altar, não há interferência humana na salvação do homem. Porque pela graça sois salvos. Não há truque nisso, irmãos. Mas há ação do Senhor na vida daqueles que creem. E Elias, caminhando para o final, Elias contrastando com todo aquele show que os profetas fizeram. De manhã até o meio-dia, toda aquela encenação de clama para cá, clama para lá, corta as costas, faz isso, faz aquilo. Elias faz uma oração objetiva, uma oração sincera. Em 1 Reis 18, 36, 37, ele faz essa oração. Ele diz assim, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Elias não era o Deus, Elias era o servo. E que eu sou o teu servo. E que segundo a tua palavra, Elias não estava fazendo aquilo ali pela boa vontade dele. Bom, eu vou lá agora, sou o bonzão, sou o profeta da hora, sou o profeta da moda, vou encarar Acabe e vou fazer. Não, segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Elias estava sobre a ordem do Senhor. Este é o verdadeiro profeta. Estava na ordem do Senhor, disse, vai, eu vou, faça, eu faço, haja assim, ele agia assim. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Elias clama ao Senhor Todo-Poderoso. Elias menciona os patriarcas, para dizer, olha, o Deus que eu estou chamando aqui é o Deus de vocês. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Davi. Esse é o Deus que eu estou clamando, o Deus que vocês conhecem, o Deus que vocês abandonaram, o Deus que vocês trocaram por Baal. Esse é o Deus que vai responder para vocês. Na oração, Elias pede que o Senhor novamente converta aqueles corações, que torne sem punição aquelas pessoas. Irmãos, o ato humano de arrependimento é impossível sem a graça divina. Se o Espírito Santo não agir, o homem não se arrepende. Por isso, sempre nós oramos aqui, Senhor, age em fulano de tal, converta fulano de tal. Senhor, faça isso, Espírito Santo, pela tua graça, pela tua misericórdia, salve este, salve aquele, captura aquele, traga de volta aquele. Porque se não for o Espírito Santo, nós vamos ficar tagarelando aqui, falando, e não vai acontecer absolutamente nada. Por isso que nós cremos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. O Senhor fala-nos pela palavra, o Senhor fala-nos pela palavra e o Espírito Santo age na vida de cada um de vocês. Fique sabendo você, meu querido, se você que está aqui hoje, você já creu que Cristo Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, foi porque o Espírito Santo agiu no teu coração. Foi porque Ele fez uma obra no teu coração. Porque se não fosse Ele, você estaria lá no mundo, achando que era dono do teu nariz ainda. Fazendo tudo o que era errado e achando que estava por cima de tudo. Mas o Espírito Santo age no coração do homem, traz ele lá do mundo, nos transporta do mundo de pecado para o reino do Filho do seu amor. Quem que é que faz isso? É o Espírito Santo que faz isso. E o Senhor respondeu, 1 Reis 18, 38, o Senhor respondeu, então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego.
O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu já vi água apagar fogo, agora fogo lamber água, é só o Senhor que faz. Eu já vi você jogar um balde d'água e você apagar uma fogueira, mas o contrário é só o Senhor que faz. E o Senhor especifica, a palavra especifica, ele consumiu o holocausto, a carne, que estava ali em cima no novilho, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava ao redor do rego. O fogo do Senhor fez tudo isso. Só o Senhor pode fazer isso. De manhã o povo estava adorando a Baal, à tarde o povo estava dobrado diante do Senhor, reconhecendo a soberania do Senhor. Que milagre maravilhoso, né, irmãos? Que milagre maravilhoso. Eu tenho um mais maravilhoso para falar para você. Eu tenho um maior milagre para falar para você do que isso aqui. Quando nós vemos um milagre desse, você diz: puxa, que milagre maravilhoso. Eu tenho um melhor para falar para você, que está em Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. É esse aqui, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Este é o maior milagre da Bíblia, irmãos. É o Senhor. Deus precisava provar alguma coisa para mim? Não, nem para você. Mas Ele prova o seu amor, nos dando o seu único filho, para morrer naquela cruz, por tranqueiras como eu. Eu não vou falar você que eu não te conheço, mas por pecador como eu. Esse é o maior milagre da Bíblia. É o Senhor vir, se fazer homem, ir para aquela cruz, morrer, levar minha velha natureza, me ressuscitar com a sua ressurreição, sendo que eu não merecia nada disso e nem você merecia isso. Esse é o maior milagre da Bíblia. É Deus pegar pecadores, inimigos dele, e reconciliar com ele através de Cristo Jesus. É Deus pegar eu, que estava caminhando para o inferno e achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo, e falar: vem aqui, eu vou converter o seu coração e agora você vai pregar a minha palavra. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. O que aconteceu com a tua vida é milagre. A tua salvação é milagre, irmão. A tua salvação é milagre, irmã. Você não conseguia fazer isso sozinha. Você não conseguia fazer isso sozinho. Você poderia até ser enganado, mas a verdadeira conversão é só o Senhor que promove. É só o Espírito Santo. Este é o maior milagre da Bíblia, querido. É o maior milagre da Bíblia. É o Filho de Deus morrendo numa cruz para salvar pecadores e pecadoras como nós. Para pegar homens e mulheres e levar para morar com Ele na vida eterna. Tem coisa mais maravilhosa na Bíblia do que isso? Alguém diz assim: eu quero ver sinais. Está aqui o sinal, querido. O sinal é esse, que nós vamos morar com o Senhor no céu, aqueles que creem. E Ele está voltando. Não sei se você crê nisso, mas Ele está voltando para buscar a igreja, não a comunidade cristã de Londrina, Assembleia Metodista, Presbiteriana, não. Ele está voltando para buscar a igreja invisível. E eu creio que todos aqui estejam inseridos nessa igreja invisível. Assim nós oramos ao Pai. Eu vou terminar agora. 1 Reis 18:40, talvez nós fiquemos um pouco chocados com o término dessa passagem aqui. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Talvez a gente fique um pouco chocado com esse tipo de coisa, né? Parece radicalismo demais. A gente poderia falar assim: ô Elias, por que você não deu uns tapinhas nas costas dos caras? Falou: não faz mais isso não, rapaz, que isso daí é errado, você entendeu? Por que não seu só uma exortada ali? Mas Elias matou 850 profetas de Baal. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia é muito clara com relação a isso. Deuteronômio 13, de 1 a 5, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti
e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor. Vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Essa era a ordem do Senhor. Profeta, falso profeta, você desviou o meu povo, você vai morrer. Por isso que Elias foi e pegou os 450 profetas, os 850 profetas, e matou todos. Irmãos, só uma aplicação. Duas. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. É o tempo de hoje que Pedro está falando. É o tempo de hoje. Irmãos, eu falei no início e vou falar dessa forma aqui. Fiquem atentos. Leiam a Bíblia. Orem ao Senhor. Não se deixem enganar. Clame ao Senhor. Senhor, eu não quero ser enganado. Espírito Santo, fala comigo. Agora, irmãos, não dá para a gente ficar só no diz que me diz que. Precisamos nos dedicar à leitura da palavra, ao estudo da palavra, à oração, à meditação, a passar tempo com o Senhor. Eu já ouvi alguém dizer assim, você precisa perder tempo com o Senhor. Eu acho que nós precisamos ganhar tempo com o Senhor. Essa é a minha orientação para vocês. Busquem no Senhor. Não se contentem com o que você ouviu. Leiam a Bíblia. Irmãos, não há novas profecias. Tudo que o Senhor tinha que nos falar, Ele já nos falou pela sua palavra. Isso está em Hebreus capítulo 1, se você quiser ler, diz assim, outrora o Senhor falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Tudo o que você precisa está aqui. Não se deixe enganar, meu irmão, porque eu vou falar para vocês, virão coisas muito piores daqui para frente. A Bíblia diz que nos últimos dias, quando o anticristo aparecer, ele enganará, se possível, até os escolhidos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo, irmãos, a minha oração é que o Espírito Santo te incomode mais muito mesmo, para você buscar do Senhor, no Senhor, na palavra dEle, o que Ele tem para a nossa vida. Amém? Deus abençoe.